Eu sou o Márcio Rafael e sejam bem-vindos ao Zona Segura, o podcast onde falamos sobre emergência, segurança e saúde em Portugal. Aqui trazemos dicas práticas, histórias reais e vozes especializadas para que estejamos mais preparados para agir, mais próximos dos profissionais e mais seguros do nosso dia-a-dia. Porque quando o conhecimento circula, a prevenção acontece. No mês de setembro vamos falar de um tema essencial para todos nós: prevenir incêndios florestais e proteger-nos caso eles aconteçam. Todos nós já vimos imagens na televisão, casas em risco, pessoas a serem retiradas das suas aldeias, bombeiros a lutar contra as chamas, mas será que já parou para pensar? O que faria se um incêndio começasse perto da sua casa? Neste episódio vamos falar de algo essencial: as medidas de autoproteção. O que são, como podemos aplicar e qual é a razão que podem fazer a diferença entre estar em perigo ou estar em segurança. As medidas de autoproteção são simples, cada um de nós pode adotar as próprias medidas e reduzir risco durante e depois de um incêndio. Não depender apenas das autoridades, dos bombeiros ou das autarquias. São passos que todos podemos dar para nos protegermos e para proteger a nossa família. Exemplos práticos de como manter as nossas medidas de autoproteção: manter o terreno limpo, afastar a vegetação seca da casa. De nada serve nós limparmos, mas depois mantermos lá a vegetação seca. Devemos retirá-la, ela é um perigo para nós. Preparar um kit de emergência. Definir o plano de evacuação em família. É um problema que nós temos que discutir em nossa casa, com a nossa família. Se acontecer um incêndio, o que é que fazemos? Como fazemos? Quando é que fazemos? Pequenas ações, muitas vezes até fáceis de executar, mas que podem fazer a diferença entre a vida e a morte. Comecemos pela casa e pelo espaço que a rodeia. A lei em Portugal determina que devemos manter uma faixa de proteção até 50 metros em redor da nossa habitação. Mas mais do que uma obrigação legal, é uma questão de segurança pessoal. Nós não devemos limpar apenas porque é obrigatório. Devemos limpar por ter a nossa consciência de proteção civil, porque não nos estamos a pôr em risco apenas a nós e à nossa casa, mas sim aos nossos vizinhos. O que é que isso significa na prática? Cortar mato e ervas secas, desbastar arbustos, manter as árvores afastadas das casas e umas das outras. As copas das árvores nos telhados podem ser um risco de segurança. As chamas podem saltar facilmente de um ramo para o interior da nossa casa. Quando falamos em aldeias ou casas mais antigas, a maioria das vezes os telhados são ainda em madeira e as fagulhas podem ser um risco. Outro ponto essencial são os acessos. Nas aldeias, durante o verão, são sempre muito acessíveis às pessoas que vivem fora do país ou que vivem fora das aldeias, e há sempre um maior fluxo de carros. Imaginem que os bombeiros precisam de chegar rapidamente à sua propriedade. O caminho está livre, tem largura suficiente para passar um caminhão. Ambos sabemos que as aldeias muitas vezes já são um difícil acesso. Então, se os nossos carros ficarem a bloquear ainda mais, esses minutos preciosos vão fazer a diferença. Em incêndios florestais, cada minuto conta. Se tivermos pontos de água, como poços, tanques ou cisternas, devemos mantê-los limpos e visíveis, saber onde eles estão e saber o seu estado de funcionamento. Eles podem ser decisivos para o combate ao fogo. Não nos podemos esquecer que o fogo combate-se depois de ativo com água, maioritariamente. Então, para combatermos, temos que ter água, temos que ter pontos de acesso a que os bombeiros consigam abastecer. Agora falemos de quem vive consigo. Não adianta apenas ter o terreno limpo se a família não souber como reagir numa situação de emergência. Já pensou em criar um plano de evacuação familiar? Combinar rotas de saídas da aldeia? Isto também se aplica à nossa habitação em cidade, no edifício. Definir pontos de encontro fora da zona de risco. É muito importante definir esses pontos de encontro. Ter sempre os contactos de emergência à mão, saber com quem falar, quando ligar, quando dar o alerta, bem como termos o nosso próprio kit de emergência. À boa moda do português, habitualmente só nos prevenimos depois da tragédia acontecer. Então, já pensou em preparar o seu próprio kit de emergência? Não precisa de ser nada complicado, mas deve incluir
documentos pessoais, rádio portátil a pilhas ou a manivela, lanterna a pilhas com pilhas suplentes, água engarrafada, que é muito importante, máscaras, panos de proteção respiratória. Além disso, uma pequena farmácia para medicação de emergência, seja ela medicação temporária ou, se fizermos medicação crónica, saber que temos que levar a nossa própria medicação. Temos que preparar isso antes da emergência. Este kit deve estar sempre pronto e acessível, porque no momento de stress não há tempo para improvisar. Os incêndios não atingem apenas uma casa. Atingem aldeias, freguesias, comunidades inteiras. Por isso a prevenção não pode ser individual. Tem que ser uma coisa coletiva, com os nossos vizinhos. Tem que ser comunitário. Converse com os vizinhos. Perceba se eles precisam de ajuda. Se forem mais velhos, organizar limpezas conjuntas. Criar redes de apoio. Quem avisa aos idosos em caso de emergência? Quem tem carro para transportar as pessoas em caso de evacuação? Não podemos ficar a aguardar apenas pelas autoridades. Devemos também falar com as nossas autarquias e preparar simulacros conjuntos com a Proteção Civil, com as juntas de freguesia. Muitas vezes há simulacros e campanhas de sensibilização que podem fazer toda a diferença naquilo que é o incêndio, como é que nos vamos resolver, como é que vamos atuar, bem como os programas de limpeza de terrenos. Como eu já falei, há idosos que não conseguem limpar os terrenos sozinhos, não têm capacidade financeira para mandar limpar, então nós, em comunidade e em conjunto com as autoridades locais, perceber se conseguimos ajudar, porque ao manter o outro seguro, estamos-nos a manter a nós seguros. Lembre-se, quanto mais unidos estivermos, mais seguros ficamos. Muitas vezes pensamos, a minha casa nunca esteve em risco, não preciso me preocupar. Mas o risco não é fixo, depende do vento, da vegetação, das temperaturas extremas. Basta um verão mais seco, um dia de calor intenso, para transformar uma zona aparentemente segura num perigo real. Preparar-se cedo é sempre melhor. É mais barato, mais simples e muito mais eficaz do que reagir no último momento. 3 ideias-chave do que falámos hoje. Se seguirmos estas 3 ideias, junto das autoridades, junto da nossa comunidade, conseguimos ser muito mais eficazes na melhor forma de combater o fogo, a prevenção. Cuidar do espaço envolvente, limpar o terreno, afastar a vegetação da casa e garantir acessos livres. Ter um bom plano de emergência e um kit de emergência, combinando rotas de evacuação, preparar uma mochila com o essencial. Trabalhe com a comunidade, com os vizinhos. Unidos e preparados, reduzimos o risco para todos. Este é o primeiro episódio dedicado aos incêndios florestais. No próximo episódio vamos falar como agir durante o incêndio, o que fazer se tiver que evacuar a aldeia ou a sua casa, como colaborar com as autoridades e manter-se em segurança. Nunca esquecer, a nossa segurança é a prioridade. Obrigado por ouvir o podcast de Zona Segura. Se este episódio lhe foi útil, partilhe com familiares e amigos, porque no fim a informação salva vidas. Até à próxima e mantenha-se em segurança.